também. O versículo 2 diz assim: Ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi, ó Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Quero frisar dois ensinamentos apenas que Deus ele expôs para Abacuque. Bom, todos nós conhecemos muito bem esse texto, um texto pequeno de apenas 3 capítulos, mas sabemos que aqui Deus ele estava separando Abacuque para uma grande obra. Sabemos que Abacuque é o profeta que profetiza no Reino do Sul, e Deus o levanta para profetizar em forma de exortação. Eu costumo dizer que a maioria das vezes, quando Deus ele quer usar um dos seus profetas para falar a respeito do seu próprio povo, dificilmente a gente vai encontrar algum texto dizendo, ou aliás, Deus chamando o seu próprio povo por Israel. Dificilmente nós encontraremos algo assim. A maioria das vezes, quando Deus usa algum dos seus profetas para falar a respeito do seu próprio povo, Deus ele usa algumas situações para falar a respeito de Israel. Vocês se lembram do capítulo 37 do livro que escreveu Ezequiel, quando Deus, em uma comparação, ele compara aquele vale de ossos sequíssimo com o seu próprio povo Israel. Deus também já comparou o seu povo com prostituta, quando Deus usa o profeta Oséias para falar a respeito de Israel. Assim também como Isaías, Deus também já usou bois, jumentas para tratar a respeito de Israel. Então dificilmente Deus ele fala a Israel de forma clara, mas usa situações desde o princípio. Eu costumo dizer que Israel é e sempre foi uma nação privilegiada por Deus. Quando eu digo que Israel tem privilégios, eu não estou dizendo acerca do ouro, da prata que possui Israel, não. Quando eu digo que Israel tem privilégios, eu não digo das boas sementes, dos bons plantios que possui Israel, também não. Quando eu digo que Israel sempre foi e continua sendo uma nação privilegiada por Deus, eu me refiro à presença de Deus, que sempre esteve no meio da nação. Porém, Israel sofre de uma grande dificuldade, assim como nós também sofremos. E qual é essa? Israel tem a dificuldade de conservar ou valorizar aquilo que se tem. Você há de concordar comigo. E quantas vezes nós, assim como Israel, já não abrimos mão da presença de Deus por algo banal? Quantas vezes nós, assim como Israel, já não trocamos aquilo que nos custa muito por algo que nada nos vale? Quantas vezes a gente, como Israel, já não renunciou à presença de Deus por simples prazeres momentâneos? Assim estava Israel, até mesmo no reinado de Jeroboão. O texto diz que Israel foi dividida por 2 reinos. O primeiro reino é o reino do sul, que passou a se chamar Judá. O segundo reino é o reino do norte, que prevaleceu como Israel. Entenda, enquanto Deus estava levantando Jeremias para profetizar no reino do norte, Deus estava arrancando Abacuque do ministério de levita e levantando como um profeta para profetizar em Judá. Eu não sei se você sabe, mas Abacuque era um dos 286 levitas que habitava no templo de Salomão, incumbido de adorar e fazer as manutenções no templo. Então Abacuque já não era um menino quando Deus o chama. Quando Deus o chama para ser profeta,
Abacuque já era alguém de mais ou menos 86 anos de idade, até porque no capítulo 1, quando ele começa indagando a Deus da situação que ele vivia, ele começa dizendo assim no versículo 4: até quando, ó Senhor, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque é que me mostra a iniquidade e a destruição está diante de mim. Observe uma coisa: ele estava orando a Deus, porque ele estava insatisfeito com aquilo que estava vivendo nos seus dias, porque ele era um ancião, um cabeça branca de Judá. Então ele era alguém que já havia presenciado as obras de Deus no templo de Salomão. Ele era alguém que já havia contemplado as maravilhas de Deus. Ele era um homem que conhecia de fato a Deus. Então Deus responde para ele no versículo 6: pois eis que levanto os caldeus, nação amarga e impetuosa, para apoderar-se de moradas que não são suas. Era Deus dizendo a Abacuque: eu não vou resolver o problema, você está pedindo socorro a mim, mas eu não vou ajudar Judá. Por quê? Porque enquanto havia provações, limitações, todos me adoravam, todos clamavam, mas conforme eu abençoei, me traíram com outros deuses. Então o versículo que lemos, quando Abacuque ele ouve a exortação de Deus, ele vai dizer assim no versículo 2: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Observe uma coisa: o texto não diz que simplesmente ele ouve, o texto diz que ele ouve e também teme. Há uma diferença aqui, há uma grande diferença em alguém que simplesmente ouve aquilo que sai deste altar. Por quê? Porque só ouvir não adianta. Nós ouvimos tudo que é dito na segunda, e na terça já não vale mais nada. É por isso que ele disse: ouvi a tua palavra e temi. Você lembra que Paulo disse que o nosso coração, ele é a raiz de todos os males. É por isso que ele vai dizer assim: enquanto a contenda ou litígio está simplesmente na nossa mente, ela é reversível, nós podemos controlar aquilo que está na nossa mente, mas quando desce para o coração, está consumado. Você vai fazer aquilo que desceu no teu coração, seja para bem ou seja para mal, você vai executar aquilo que está no teu coração. Será que é por isso que Davi disse: escondi a tua palavra? Não é guardei, eu só guardo alguma coisa que não tem valor, mas quando eu escondo alguma coisa é porque é valorosa para mim. Ele disse: escondi a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar mais contra ti. Ele disse ainda: lâmpada para a tua palavra, para os meus pés é a tua palavra, e não é só lâmpada, mas é luz para o meu caminho. Eu não sei se você se lembra daquilo que escreveu Salomão no capítulo 4, versículo 23: guarda o meu coração sobre tudo que tem de guardar. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Olha para cá, crente que tem a palavra escondida no coração, o diabo pode tentar te derrubar, pode tentar passar você para trás, pode tentar fazer você pecar. Ele vem com um sapatinho de lã, mas quando ele chega em você, você fala aquilo que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Quem pode adorar? Só quem ama ela, só quem ama ela. Deus te trouxe essa noite para dizer: não somente
ouça, mas guarde a palavra, viva a palavra. Eu não sei se você se lembra quando Jeremias estava tentando parar com o ministério de profeta. Aí Deus falou assim para ele, no capítulo 23 e o versículo 29: não é porventura a minha palavra como um martelo que esmunhaça as penhas? Também não é a minha palavra como fogo que incendeia o holocausto? Se a palavra ela é como um martelo, ela por si só é fiel para quebrantar coração de pedra e salvar o traficante, e salvar o adúltero, e salvar o afastado. Se a palavra é como fogo, nós não precisamos. A igreja Deus é paz não precisa de balela para atrair a presença de Deus. Só precisamos da palavra. Só da palavra. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eu vou parar de pregar por alguns instantes e vou deixar você acabar com todo estoque de glória que está preso na garganta. Eu paro de pregar para você adorar. Eu paramasse o praticando a barraia. Quem pode adorar? Deixa eu ver quem pode. Tá fraco demais. Deixa eu ver quem veio para adorar. Deixa eu ver quem veio para adorar. Eu quero ouvir quem veio para adorar. Se é verdade, levante as mãos para cima. Então, maior glória que você pode adorar. Escute para mim encerrar. Quando Abacuque entendeu o que Deus estava dizendo, aí ele vai dizer assim: ouvi a tua palavra, ó Senhor, e temi, vírgula, aviva tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. Por quê? Que Abacuque não pediu a Deus para que avivasse a obra no princípio, porque se no princípio a obra fosse avivada, o começo ia bem, o meio também ia bem, e o final melhor ainda. Por quê? Que Deus não pede, ou Abacuque não pede para Deus avivar a obra no fim. Se o meio fosse mal, o começo também, mas o fim tudo ia dar certo. Mas ele disse: aviva a tua obra no meio, porque sempre no meio é que nós temos cansaço na nossa alma. Eu não sei você, mas por algum tempo atrás concluí uma graduação. E quando eu me matriculei para ir até a instituição e começar o curso, eu estava totalmente motivado. Eu fui até lá, não precisei de incentivo, nem tampouco de tapinhas nas costas. Eu era a própria motivação. Mas quando passou um ano, passou 2 anos, o tempo se passa, a gente já não tem mais a velocidade que tinha, não tem mais a força que tinha, já não tem mais o ânimo que tinha. Você se lembra quando você levantou as tuas mãos aqui um dia? Você nem sabe como, só sabe que um dia você parou aqui com as mãos levantadas e você orava, você consagrava. Não importava quem ia pregar, você vinha adorar. Não importava quem ia falar, você estava aqui para clamar. Era assim. Mas a caminhada passa, o tempo passa, e o meio chega para a nossa vida. E eu tenho uma mensagem para você: independente da forma que você entrou aqui essa noite, quem sabe pregava e não prega mais, cantava e não canta mais, sonhava e não sonha mais, tinha e não tem mais, fazia e não faz mais. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: no meio você não vai ficar, no meio não é o teu lugar. Levante a mão para cima e receba. A partir desta noite, quem não pregava vai voltar a pregar, quem não sonhava vai voltar a sonhar, quem não tinha vai voltar a ter, quem não era vai voltar a ser. Só quem pode adorar, só quem pode adorar.